Pessoal, vamos continuar então com os nossos temas, tá? Vamos aprender mais um pouco. Agora a gente vai falar sobre tecnologias a favor do tratamento do diabetes, com a doutora Denise Franco, que ela é endocrinologista, diretora da DJ Diabetes Brasil, membro da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, diretora médica e investigadora principal do CPClin. Quem vai estar com ela? O Gilberto, que você já conhece, né? Do tempo inteiro que ele está com a gente, tá? O chat está aberto para as perguntas, vocês podem perguntar à vontade, eles vão responder o tempo inteiro, tá? Vamos aproveitar. Obrigado, Paula. Sou eu aqui, todo protegidinho, com AD. Então não está protegidinho, estamos tomando cuidado, distanciamento social, e a nossa equipe está toda protegida. Denise dá uma aula maravilhosa de tecnologia no tratamento do diabetes. Não dá aqui no Brasil, não. Ela dá aqui no Brasil e dá no mundo todo. O passaporte da Denise deve estar mais carimbado do que... Agora não. Foi para mim, Dê. Agora não, porque imagina, né, no isolamento, imagina quantas vezes eu viajei esse ano. A última vez foi uma semana antes de começar o isolamento. Então, foi a minha última viagem, foi no comecinho desse ano. Mas vamos voltar a isso, vamos ver quando... Vamos falar de tecnologia, né? Aí. Mas a gente não pode esquecer, né, Giba? A tecnologia começou... A gente tem que contar um pouquinho a história do passado, né? Pra gente ver o que é de tecnologia, não é isso? Então vamos lá, porque você conhece isso aqui como ninguém. Aí eu vou aqui acompanhando você, Dê, e vamos mostrar isso tudo para a turma. Eu acho que a gente preparou uma coisa para vocês especial, por isso que a gente veio aqui para a DJ hoje, né? Para lembrar, a gente tem uma parte da história tá aqui. Nós temos história grande, né, Giba? Aqui com Luciana, aquela loirinha lá que atendeu a gente já no Darcy Vargas e atendeu a gente aqui no consultório da doutora Renata Molinero. Desde o comecinho. Gente, eu descobri a vacina que você tomou da hepatite, precisa ver o resultado, se pegou, se não pegou. Se não pegou, Deus lhe guarde de redobrar seus cuidados com a limpeza na mão, contato com pessoas. 43 anos, você deve ter vivido alguma coisa dessa tecnologia que está aí, né? Alguns desses aqui me são bem. Eu acho que a primeira tecnologia que a gente tem que lembrar aqui, que vai comemorar 100 anos o ano que vem, é o desenvolvimento, a descoberta da insulina, né? Tem toda uma história para a descoberta da insulina que a gente não sabia partir assim, você conta da história pensando, nossa, não sabia nem do que era a glicose, não sabia nem de onde vinha o controle, né? De onde era a produção de insulina, aí descobriu-se a produção de insulina. Aí tem as pessoas que tinham diabetes, mas não tinha como tratar, né? Se fosse diabetes tipo 1, por exemplo, era colocada uma dieta de inanição, e nessa era chamada dieta de inanição, e a gente esperava que as pessoas durassem em torno de umas 8 meses desde o diagnóstico, era bem pouco tempo de sobrevida. Até 1921, que a gente teve a descoberta, então, da insulina. E não é à toa que a Federação Internacional de Diabetes marcou hoje, dia 14, como o Dia Mundial do Diabetes, que coincide, na verdade é porque é o nascimento do Bent, que foi um dos descobridores da insulina. Então, se a gente falar em tecnologia, essa tecnologia do desenvolvimento da insulina é uma coisa maravilhosa, né? E vocês sabem que para você ter a insulina e ter que aplicar a insulina, porque a aplicação de insulina Rafaela! Ela é injetável, a gente teve a primeira fundação, a primeira associação de diabetes que foi criada para ensinar as pessoas a aplicação de insulina e ter o acesso àquela descoberta que foi lá no Canadá. Então, olha só que história, nossa história bem próxima está ali ligada à descoberta da insulina, né? Não foi no Brasil, não foi a primeira associação, a primeira associação foi em Portugal, mas a ideia era essa, como a gente vai ensinar a técnica de aplicação de insulina, como a gente vai monitorar o controle dessas pessoas e ter acesso à insulina, que coincide com a nossa história. Vamos lembrar então um pouquinho da história de como era que se aplicava insulina
naquela época, né? Dá para você pegar ali uma seringuinha aqui que são seringa de vidro. Olha o tamanho dessa agulha. Dá para imaginar isso, gente? Olha. E isso aqui já é uma agulha melhor, mais nova, porque essa aqui é mais antiga. Dá para imaginar, gente? Olha. E isso aqui tinha essa caixinha que as pessoas tinham que ferver e usar isso. Já pensou? Era uma aplicação ou 2 aplicações no máximo e elas ferviam. Essa agulha já tá melhor, né? Ó. Eu usei. Você usou essa? Nessa caixinha aqui. Gente, que coisa, né? E se a gente olhar agora, o que a gente tem de novo, né, em termos de aplicação, imagina passar isso. Isso aqui eu sei que é a aplicação de insulina, porque tá escrito aqui que é unidades o 80 e o 40. Então isso aqui era insulina que eu cheguei a usar o 40 e o 80 na Escola Paulista, e deve ser, eu imagino que isso aqui é uma aplicação de insulina, mas devia ser daquelas que injetavam por pressão, né? Ó, que aqui tá a aplicação, gente, que coisa, ó, isso aqui é tecnologia, gente. Já era, né? Já era, né? Melhor do que esse. Agora imagina a tecnologia que nós temos hoje com essas que você não consegue nem enxergar direito. Muito pequenininhas, agulha, né? E olha, aqui já tem evolução. Se a gente olhar para o tamanho das agulhas, ó, dá para você ver aqui a diferença? Muito pequenininha, muito fininha, né? Não é? Olha Nossa só. Senhora. Peraí, Dá para você ver? Vamos comparar uma com a outra? O tamanho de uma com a outra. Olha, gente, isso é tecnologia aí na aplicação. E o mais interessante é que, assim, quando eu comecei, eu lembro na época que começaram as descartáveis, que a gente começou a usar, a gente tinha um esquema que fazia, quando era uma pessoa mais obesa ou tinha maior peso, a gente usava um calibre, não é um calibre, comprimento de agulha que era maior. E hoje todo mundo, independente do peso, o índice de massa corpórea, a gente usa essa bem pequenininha, né? Não tem jeito. Então, eu tô ficando velhinho, eu preciso chegar perto para ver, mas todo mundo precisa chegar perto para ver, né? Pois é, porque até eu também, muito pequenininha. Se a gente for ver aqui, se eu tivesse uma folha, eu tivesse colocado uma folha. Vê se dá, ó. Acho que dá pra gente ver como isso é fino, né? E não sente nem dor praticamente, né? Aí, não sente. Em termos de evolução, pega um pouquinho as canetas. Vamos dar uma olhada nas canetas. Tem muita, hein? Começar com as antigas? Vai pegar as antigas. Caraca, olha, tem uns... Essa aqui eu lembro que a gente colocava e ela era uma inovação. Deve ser nos anos 90, porque eu lembro que a gente, já era final dos anos 90, porque a gente colocava aqui e tinha a última dose, então mostrava pra gente qual tinha sido a dose. Ela era um pouco mais desconfortável, porque às vezes você colocar no local, acho que por isso que não foi muito pra frente, porque ela não tinha a gente pode falar aerodinâmica, não, né? Uma coisa assim dá que pra fosse entender, boa, dá pra entender. Esse aqui era para esconder, na verdade, é para aplicação para você não enxergar a agulha. Então, era para colocar na caneta para esconder a agulha e as crianças não terem medo das agulhas. Essa aqui também é uma tecnologia. Esse até tem um negócio, um visor digital. E tinha uma que eu não achei aqui, que eu achei bem interessante, aqui não tá, que era uma coisa que a gente chamava Eject Easy, que eu tenho até hoje paciente que usa. Era para usar com a seringa e aí também cobrir a agulha. Eu usei esse, parecia um estilingue. Exatamente. A gente encaixava a seringuinha, puxava, deixava armadinha. Aí só encostava ele no local de aplicação, apertava um botãozinho e ele fazia a punção, né? Vê se alguém de vocês aí, vocês usaram essa tecnologia aí antiga, manda pro chat, conta pra gente um pouquinho da sua história de vocês, pra gente poder
contribuir aqui para mostrar da tecnologia. E aí nós temos desde as canetas novas, descartáveis, que estão mais fáceis da forma de aplicação, né? Que para colocar, você tem o visor da caneta mais fácil, a forma de apertar e de aplicação também ficou simples de usar, até uma nova tecnologia que agora é uma caneta, essa tem uma caneta mais nova, onde ela tem aqui, ela tem o visor, não, essa aqui não é, uma vermelhinha, ela tem no visor, marca a última aplicação. E aí a tecnologia que a gente vai ter de aplicação, que eu acho bem legal com caneta, vai vir uma caneta nova, que está para chegar para o Brasil vai ter essa, em que essa caneta, ela tem além dele informar a dose, ela vai se conectar com um software, um app, e aí vai ligar ao sensor de glicose. Nossa. E aí eles vão juntar, desde a última aplicação, o sensor de glicose vai estar junto desse aplicativo. E aí você vai ter como foi juntar as doses de insulina com o sensor de glicose. A gente consegue ver quando foi a aplicação, como está o ajuste de dose. E vai ter, provavelmente, ligado a uma inteligência artificial, onde vai dizer assim, você vai fazer isso de novo? Tem certeza que vai aplicar essa dose? Ontem, antes de ontem, você aplicou e deu errado. Você vai fazer isso de novo? Caramba. Olha só que coisa legal. Isso com aplicação na caneta, não é nem usar uma bomba de insulina. Que é uma tecnologia que vai chegar no Brasil, não vai demorar muito, mas isso já vem melhorando, quer dizer, não é só na hora que você fala na aplicação com as bombas de insulina, mas também com as canetas e melhorando a qualidade. Ainda em aplicação, esse é um outro inovação que a gente tem também aqui no Brasil, que é um sistema que é o iPort, e que a gente tem, quando vai aplicar, e é bem legal, ele tem como se fosse, eu não vou abrir aqui para vocês, senão, deixa eu ver se a gente coloca, ele é igual na bomba de insulina, como se fosse uma cânula. Condutor. É uma cânula. E aí ele tem como se fosse um local que você coloca na pele, fica lá no subcutâneo, e se aplica sempre no mesmo lugar. A cada 3 dias, então, você fazer a aplicação no corpo, você vai não usar no corpo, com certeza vai estar no subcutâneo, mas ao invés de fazer múltiplas aplicações em vários locais, é como se a gente estivesse usando a bomba de insulina, que é a cânula. Grossamente falando, é como se fosse o acesso, quando a gente bate na madeira, ninguém vai ficar internado por aqui, mas quando fica internado, eles precisam mandar medicação pra gente intravenoso, já tá o acessinho lá, é só... Isso, só que aí é o acesso no subcutâneo e não na veia. Que legal! Né? E é legal que aí você vai trocar, principalmente tem criança, tem adulto também que tem medo da aplicação. E aí pode ser utilizada de uma forma até semelhante à aplicação e diminuindo o número de aplicações no subcutâneo. Agora, vamos falar um pouquinho de como a gente controla a glicemia. Tá. Maravilha. Então, monitorização. Olha, isso você fez com certeza. Esse eu fiz. Você lembra o que é isso? Lembro. Isso aqui fazia no xixi, ia lá, fazia no xixi, aí esperava um tempinho e depois via a cor para saber mais ou menos como estava. Como estava há quanto tempo atrás? Exato, quanto tempo você tinha de xixi lá dentro, não é isso? E a gente trabalhava todo o a determinar a dose de insulina baseado nisso. Baseado no passado. No passado. E eu lembro, no meu primeiro acampamento, a gente usava isso, e aí tinha a glicofita, não era uma coisa barata na época, isso em 1987, quando eu fui para acampamento. E aí... eu lembro que tinha criança que a gente tinha um tamanho que a gente definia, eu já nem lembro quanto que era, mas tinha um tamanho X que a gente definia, que podia cortar da fitinha. Aí você cortava aquela fitinha e colocava no xixi. Tinha muita gente que cortava muito menos, e eu lembro de ter pego muito xixi, porque a gente diminuía o tamanho da tirinha, para não gastar tanto, para fazer render, né? Eu tinha muito isso, mas eu lembro. Então vocês imaginam fazer
através da fitinha. E aí depois, eu lembro quando chegou o Destrostix. Também. Que aí, ao invés da gente usar só a fita, a gente começou a usar a ponta de dedo com a glicemia e a gente podia fazer, então, pelas tiras, a determinação da glicose no sangue. E aí, eu lembro que também tinha isso de história, a gente não tinha glicosímetro disponível no hospital nessa época, em 1985, a gente tinha a glicose, já sabia a técnica de verificar no sangue, mas a gente não tinha como avaliar disponível o tempo todo. Então a gente usava, mas a gente ficava assim com uma dor no coração, não podia gastar com todo mundo, porque não tinha também, não era acesso. Aí eu lembro o primeiro glicosímetro que chegou pra gente. Olha só, gente, isso aqui vocês não imaginam o que era. Dá uma olhada. Mas o mais legal é que a gente tinha que ligar na tomada. Você imagina. Hoje a gente tem as coisas carregáveis, né? Que a gente põe o USB, carrega e ele guarda. Esse aqui não guardava, não. Então você colocava na tomada, aí você colocava e eu fazia, a gente lembra que a gente não tinha agulhas fininhas, a gente tinha agulhas rombas, grossas. Furava o dedo da pessoa, punha a fitinha para leitura. E o mais engraçado, não é engraçado, né? Mas era o que a gente tinha disponível. A gente colocava, lavava a fita, olha que técnica, tirava o excesso de sangue, colocava lá. Esse aqui não é a fita de lá, mas era isso. Fechava. E aí ia fazer tudo o que tinha que fazer, ia subir, andar, ia buscar resultado de exame, não sei o que, não sabia ainda. Levava uns 10 minutos para ver o resultado. E aí tava lá, gente, mais de 10 minutos, eu acho que a gente tinha que ler isso aqui. Aí eu lembro quando foi a primeira. Este aqui já foi uma inovação maior, porque não tinha mais. Já não era no cabo. Era a bateria. Então a gente usava a bateria, já podia, ela já tinha uma técnica melhor, já era um Ames, um outro glicosímetro maior. Maior não, né? Que já não tinha que ligar na tomada. E de evolução a gente tem várias coisas que já olha o tamanho, né? Você imagina isso aqui, você levar isso aqui para casa e aí a gente levar este tamanho, já era menorzinho. Mas eu lembro muita gente, o meu primeiro não sei. Insulina inalável, eu lembro que tinha um desse aqui a primeira vez que a gente fez a Exúbera, que já era uma evolução, né, de tecnologia. Eu participei de um estudo. E aí, nesse estudo da inalada, a gente usava esse glicosídeo, eu lembro direitinho. E ele tinha vários dados que a gente tinha que inserir. Mas olha o tamanho, gente, se a gente comparar com o tamanho do que a gente tem hoje, olha só, né? De novo, então, fora as tiras, né? Era uma quantidade de sangue enorme que a gente tinha que colocar. Gente, isso aqui... Esse eu nunca vi, de verdade, esse eu não conhecia. Mas é um glicosímetro. E aqui é o furo, olha. Caramba! Imagina, glicosímetro. Opa! Cuidado, vou destruir aqui o glicosímetro. E aqui a gente via, né? O valor da glicose. Resultado. Era no mesmo, isso aqui eu lembro que era uma inovação. Por quê? Porque você imagina, você tinha tudo no mesmo som, você tinha leitura e estava junto a tirinha para cá. Chegou uma perguntinha pra gente sobre, na verdade foi uma afirmação sobre o tamanho da agulha que o médico propôs que ela usasse que é um pouco maior e a pessoa está reclamando não, está colocando que às vezes ela não consegue pegar quando ela vai no SUS, eles não entregam direitinho para ela. Então eu só queria colocar para essa pessoa que a gente vai conversar sobre os direitos hoje, um pouquinho então mais para frente. Então fica de olho no resto, tá? Primeiro a gente vai conversar com a doutora Ione, depois a Vanessa Pirolo vai estar também. Aí você manda essa pergunta de novo que a gente pega para te dar a resposta lá. Boa. Ainda continuando em sensor e trabalhar com o glicosímetro, a gente então melhora dos glicosímetros. Nossa, esse é fininho. Ó, você vê que é bem mais fácil da gente colocar dentro da bolsa. Do bolso, de qualquer lugar, né? E ajuda. Você vê que hoje você tem até caixinhas bem pequenininhas que são muito mais confortáveis, né? Por exemplo, esse aqui, ele tem dentro desse aparelho, que eu acho bem interessante, é que durante o desenvolvimento também do glicosímetro,
foram desenvolvendo também como se fossem softwares que você pudesse baixar os dados, e agora a gente consegue ver até através do glicosímetro os valores da glicemia como foram medidos, as tendências de glicemia, então você consegue analisar como foi na última semana, no último mês, como estão as metas de controle e, além disso, ele pode já ir para a nuvem direto a informação. Você vê que é coisa muito nova que a gente tem. Tem um deles, que eu acho muito legal, eu acho que é super interessante para os pais que fazem a glicemia dos filhos pequenos durante a madrugada e que não querem acender a luz para não acordar a criança. Tem um que tem uma lanterninha, luz. Isso não faz tem? muita diferença, né, gente? Isso é muito uma coisa, uma então, tecnologia. Você imagina, é uma coisa tão simples, mas que melhora muito a vida, né? Muito legal. E falando assim de monitorização da glicemia, eu acho que um dos grandes avanços, né, que para o Brasil chegou em 2016, mas no mundo chegou em 2014, foi a possibilidade de você fazer a monitorização da glicemia sem precisar fazer a ponta de dedo, né? Então, isso, a hora que chegou para a gente o sensor de glicose, que é o Freestyle, esse Freestyle Libre, ele mudou, acho que revolucionou. Assim, quando chegaram os análogos de ação rápida, os análogos de ação lenta, né, as insulinas novas em termos de tecnologia, mas esse sem dúvida vem mudando a vida das pessoas, né? Porque ainda uma das grandes barreiras da monitorização da glicemia é o fato de ter que ter uma punção, e essa punção muitas vezes vem junto com uma dificuldade de aceitação até para fazer, né? Tudo bem que eu acho que junto com a monitorização tem o medo do que a gente vai ver, tem algumas coisas envolvidas que Sim. não só a barreira da ponta de dedo e da pontura, que melhorou muito, né? Hoje, se a gente com a técnica, a gente aprender, aqui quem tiver dúvida, aproveita, vem tirar as dúvidas aqui, pode até ser online por enquanto, mas a gente tem a enfermeira, a farmacêutica que ajuda muito no entendimento de como melhorar a técnica para a gente não ter dor e ajudar nessa monitorização da glicemia. Mas o sensor de glicose sem precisar a calibração melhorou bastante em termos de... É um avanço na terapia que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção. Ainda no avanço da terapia, a gente tem o diagnóstico, que a gente faz isso aqui para um sensor de glicose, e esse sensor de glicose, ele chama iPro. Quando eu quiser fazer um diagnóstico apenas, sem o paciente olhar a monitorização, mas eu quiser ter uma ideia de como está o perfil de glicemia, para a gente mudar o tratamento do paciente, eu posso colocar esse exame, que é um exame de diagnóstico. Aí o paciente não precisa, a gente vê retroativo, ele não vê o valor, mas quando a gente vai examinar, vai baixar os dados, eu consigo ter esse dado aqui. Você, como gerado. médica, tem todas as informações. Isso, mas e aí o paciente não tem. Fica assim, porque ele pode querer manipular aquele negócio. Então ele faz só a ponta de dedo, ele na verdade a gente junta os dados, né, só depois. E é legal porque você consegue ver essa mudança, como está o perfil de glicemia das 24 horas. A gente pode deixar uns 3, 4 dias, ou às vezes faz até intervenção. Você pede, vamos fazer uma mudança na terapia. Isso vale para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, até na gestação. E você consegue fazer esses ajustes da terapia e depois olhando com o que está acontecendo. Isso eu acho que é um avanço legal. Ainda das aplicações de insulina, se a gente pensar em termos de tecnologia, a gente tem... eu vou perguntar para você, você usa bomba, não é? Uso. Você consegue imaginar como era a bomba nos anos 70? Não, eu já ouvi histórias que era um trabuco grandão, e o que eu tenho ideia, imagino que seja... Imagina suas costas, era isso desse tamanho. Caraca! E aí era ligado aqui, né? Na veia, a gente não era no subcutâneo, e aí a pessoa injetava a quantidade de acordo com o que estava a glicemia, como ele estava, o que ele ia comer. A primeira bomba de insulina era mais ou menos desse tamanho. Aí depois, com a evolução da tecnologia, a bomba ficou desse tamanho.
Imagina a pessoa andando, mas ela já era subcutâneo, não era mais na veia, mas era desse tamanho. A gente sempre tem que procurar as coisas boas, né, Dê? Então talvez essa coisa pesadona ajudasse a reduzir um pouquinho a glicemia. Com certeza, a glicemia, fazer exercício físico naquele momento. Ficava carregando. E aí eu vou mostrar para vocês, Gi, essa primeira bomba, essa aqui. Essa foi a primeira bomba que eu pus em algum paciente. Foi a minha primeira bomba, é a 508, eu tenho um carinho por ela. Meu primeiro paciente está hoje lindo, maravilhoso. A gente deve estar 1,95 m, ele é grande. Ele tinha acho que uns 12 anos de idade quando ele colocou a primeira bomba. Ela foi a minha primeira bomba de insulina, na verdade, essa 508. Eu já tinha paciente que tinha colocado a bomba fora do país, mas essa foi a primeira que eu coloquei. Eu tenho um carinho por ela. Vocês imaginam, então é a forma, ao invés da gente usar a seringa, usar a caneta, a gente começa a usar então a forma de aplicação de insulina com a bomba. A gente já tinha no Brasil uma outra, que era a Gatron, que eu não consegui resgatar, a gente não tem no nosso museu, mas ela não tinha o que a gente tem hoje de tecnologia de bolos, de recomendação das doses de bolos, a gente só tinha a possibilidade de fazer mais de um basal, então a gente já dividia, e os bolos não tinha, era de 0,5, então não tinha a quantidade de bolos que a gente tem hoje, e nem a possibilidade de fazer aqueles bolos variados, né? Mas isso já foi uma grande inovação, e para o meu primeiro querido que colocou, sem dúvida a qualidade de vida dele, que na época usava muita insulina, para ele melhorou muito. E aí a gente tem a tecnologia, então a evolução, em termos a gente tem aqui a evolução sem sensor, aí depois com o sensor que ele só fazia leitura, mas ele não tinha uma comunicação. Aí a gente já tem uma nova tecnologia que é o sensor, já recomendando, por exemplo, se tivesse diante de uma hipoglicemia, você já tinha desligava a bomba na hipoglicemia. Aí, como é um museu, eu não tenho aqui a nova bomba, que é a 640 da linha da Medtronic, que ela desliga na previsão da hipoglicemia. Caramba. Claro que ela só faz isso se a pessoa usar o sensor de glicose. Claro. Né? Não dá pra gente usar a bomba sem o sensor de glicose, porque aí não a é gente mágica, não consegue, né? Mágica não existe. Mas essa nova bomba, ela faz isso, que é muito legal. E aí, em termos de evolução, o que a gente tem de novo, o que é muito legal, já tem nos Estados Unidos e a gente vai ter chegando no Brasil, uma bomba em que ela tem uma atuação na hipoglicemia, então tem a previsão da hipo, mas ela também faz uma correção da hiperglicemia sozinha. Então, o que o paciente tem que fazer? Calibrar, fazer a calibração para dar o direcionamento daquele sensor, e a calibração ele não precisa fazer toda hora que vai fazer a refeição, mas tem que informar o quanto vai comer antes da bomba, porque a bomba saber que vai comer, quanto vai comer de carboidrato, e a partir daí a bomba faz o trabalho. Então a gente não tem mais o basal ele é feito todo por bolos, e quem dá o comando é a gente costuma dizer que é esse sistema integrado, o sensor com a bomba de insulina. E aí a gente tem o trabalho sendo feito. A gente vai minimizando o erro humano? Exatamente. Eu acho que mais do que isso, é assim, você tem ideia de quanto tempo você gasta do seu dia só pensando em diabetes? Não, mas só para te falar, né? Colocações assim. Sim. Esses dias a gente fez uma live com o Marcelo Belon, que hoje deve estar pedalando os negócios. Sim, hoje ele está no pedal de 24 horas pro Dia Mundial. E ele estava falando que, pelas contas que ele fez, quem tem diabetes tipo 1 toma 200 decisões por dia a mais do que as pessoas que não têm diabetes. Exatamente. Eu fiquei impressionado com esse número. Não, você imagina, por você acordar de manhã, no mínimo você tem que tomar uma decisão assim: quanto está a minha glicemia? Quanto eu vou comer? Quanto eu vou aplicar de insulina? Aí você tem que ver, eu vou fazer exercício? Eu vou fazer alguma outra coisa? Isso só no acordar. Então, se você tiver um sistema integrado,
que ele diminui o seu tempo gasto em fazer contas, em poder diminuir o seu tempo que você dedica ao diabetes, fica mais fácil a vida, não fica? Fica. Não conta pra ninguém. Tá. Mas aí, quem sabe, sobra tempo até pra eu fazer um cafunézinho na minha esposa pois de manhã, e ela vai ficar contente, hein? Ela vai Você ficar fala, eu só contente. não faço porque eu não consigo fazer, porque o meu tempo está determinado para isso. A gente costuma dizer que uma das coisas que a tecnologia tem ajudado no tratamento do diabetes é isso, a gente diminuir o tempo que as pessoas gastam em tomadas de decisões, ou principalmente para minimizar até os erros mesmo, né? Porque a gente, por exemplo, você colocar uma caneta que vem com uma inteligência artificial em que te ajuda na tomada de decisões baseado em coisas que você já fez, é muito legal você pensar nisso, né? Ainda falando de tecnologia, uma das coisas que a gente teve de evolução são os métodos de aplicação, então os aplicadores. Eu lembro que o primeiro aplicador do sensor era uma coisa, as crianças morriam de medo, porque ele fazia um barulhão e ele atirava em 95 graus. Eu lembro que era muito mais difícil. Hoje você tem os aplicadores muito mais fáceis de serem usados. Esse aí não. Esse não é. Este também esse não? Esse é um aplicador, né? Um aplicador do coisa que ele facilita também para você colocar. Mas eu lembro que tinha bomba de insulina que às vezes a gente ia colocar com a mão, né? Porque não tinha o aplicador. E aí, com as bombas novas, o que a gente tem de novo chegando, que eu acho que é legal, que vai ser a última inovação que a gente tem aqui para provavelmente para o próximo ano, é a bomba que a gente de PET pump. Então, uma bomba que você vai colocar, por exemplo, aqui no braço. A gente pode colocar aqui no braço, por exemplo, você pega aquele aparelhinho, não canta esse daí. E esse é o controle remoto dela. Nossa. Então, a gente faz uma programação, ele vai ficar com a programação de basal e aqui você vai dando os bolos. Que legal! Né? Isso aqui vai ser a primeira vez que a gente tem no Brasil o que a gente chama de PET pump. Essa aí é a bomba solo, que é uma bomba bem pequenininha. Muito pequenininha. Olha só, gente. mostra o tamanho que é a coisa mais... Se a gente olhar para ficar aqui, por colocar na mão... Então, você imagina, as bombas têm uma tecnologia envolvida muito legal disso e vai chegar provavelmente o ano que vem. A gente espera que a gente já tenha aprovação para isso, já tem aprovação, só está faltando a chegada dessa bomba. Eu acho que se a gente falar em termos... Opa! Alguém está carregando uma bomba. Tecnologia dessa a gente quer usar logo. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa, uma visão, principalmente das coisas, como a evolução vem melhorando em termos de tecnologia, vem melhorando o dia a dia das pessoas. E cada vez mais, por exemplo, a gente imagina que os sensores de glicose também estão sendo desenvolvidos, tem hoje várias marcas de sensores que estão em andamento. Esse sensor, por exemplo, que a gente tem aqui, que é o Freestyle Libre 1, ele já tem o Freestyle Libre 2 na Europa, já tem na Alemanha, em que ele tem alguns alarmes, já não que alarme à distância, mas ele consegue ter algumas ações, mesmo com o que a gente chama de sistema intermitente, e vai sair o Freestyle Libre 3, que teoricamente ele já vem com uma leitura para poder dar os alarmes, porque é o que todo mundo quer, que além de você ter o sensor que marca sem precisar fazer a ponta de dedo, mas também a possibilidade de ter os alertas à distância, né? Que é a coisa que as bombas com sensor hoje têm e que avisam o paciente, a glicemia está caindo, a glicemia está subindo. Então, em termos de evolução, acho que da tecnologia, a gente tem bastante coisa e tem muito para vir, né? O que é bom. A gente gostaria de também falar de tecnologia no tratamento da cura do diabetes, né? E que, acho que o mais difícil para a gente... Tem muita gente trabalhando, acho que é importante a gente falar. Então, desde do tratamento de quem já tem, ainda não tem o diagnóstico, mas a gente sabe que tem mais risco de vir a desenvolver o diabetes, porque tem parentes diretos e tem os marcadores para ter o diabetes. Então, tem estudos clínicos mostrando desenvolvimento, né, de medicações que possam se atuar nesse contexto, até o desenvolvimento das células-tronco, e o desenvolvimento de cápsulas para colocar essas células-tronco para não ter que tomar
imunossupressão. Que legal. Então tem várias coisas novas nessa linha e que a gente costuma dizer, eu assisti uma aula esse ano e eu achei muito legal como eles fizeram a analogia da tecnologia versus essa cura do diabetes, né? Então, num lado eles colocaram, teve uma aula que teve no Congresso Europeu, num lado eles colocaram assim, essa possibilidade de cura com as coisas novas que estavam sendo estudadas, como se fossem os 3 mosqueteiros. Então, a célula-tronco, o transplante de ilhota e o transplante de pâncreas, né? Então, como se fossem a cura do diabetes. E do outro lado, assim, mas os 3 mosqueteiros sempre tem o D'Artagnan, e o D'Artagnan é a tecnologia para melhorar. Então, enquanto a gente não tem a cura, a gente tem a tecnologia que está sendo construída juntamente com esse período, com esses projetos que a gente tem nos estudos com a cura e que já tem melhorado a vida de quem tem diabetes. Isso não é simplesmente, né, a mudança de um aparelho grande para um aparelho pequeno, não só de uma agulha grandona e grossa para uma agulha pequenininha, para uma coisa que aplica a insulina, né, que você vai dar até para uma bomba, que você vai aplicar, vai fazer a punção uma vez a cada 3 dias, mas isso tudo reduz, isso é uma pergunta, reduz demais as chances da gente ter complicação. Não é só um aparelho diferente, mais moderno, com luz ou com isso. Isso é qualidade de vida para hoje e para o futuro, né? Isso é qualidade de vida se eu tiver as pessoas que vão usar essa tecnologia preparadas para isso. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem não existe tecnologia se você não estiver ensinando para as pessoas como usar aquela tecnologia de maneira mais adequada. Então, de novo, a gente vai lembrar a Federação Internacional de Diabetes, ela colocou a enfermagem como o tema desse ano, e a gente tem que valorizar não só a enfermagem. Acho que a enfermagem é fundamental na hora que você pensa numa equipe, mas a gente tem que pensar numa equipe interdisciplinar para trabalhar junto com quem tem diabetes, né? A educação em diabetes ela é fundamental para que a gente tenha pessoas mais prontas para o autocuidado, que estão mais preparadas para isso. Lembrar que a educação ela é sempre um processo contínuo. E aí a equipe tem que estar trabalhando sempre em conjunto para estimular aquela pessoa que tem diabetes a estar sempre estimulada. Quando ela não quiser, a gente tem que estar estimulado e tem que estar preparado para ele poder receber a informação e principalmente não só a informação, mas o que fazer com aquela informação que ele está recebendo, ou seja, no processo de educação mesmo, né? Eu posso ter a melhor tecnologia e a pessoa não usar aquela tecnologia como deve. Por isso é tão fundamental que a gente tenha esse trabalho que a gente faz aqui na DJ, né, de educação em diabetes. Então tem que ter, não adianta a tecnologia se eu não estou preparando para isso. Educadores em diabetes são pessoas incríveis. Vocês acabaram de assistir a endocrinologista dando um puxão de orelha no paciente da forma mais delicada do mundo. Foi ótimo. Isso é uma primeiríssima linha de educador em diabetes. Chegou uma pergunta aqui que eu vou te falar, eu sou meio inadequado. Eu vou dar para você ler, porque tem uns termos tão tecnológicos aqui que eu não vou saber perguntar isso direito para você. Então vamos ver aqui. É a última. Ó. Você tem uma boa notícia boa sobre tecnologia aberta ou interconectividade? Pode usar aplicativo favorito por sensor de glicosímetro disponíveis ou uma caneta inteligente. Então, a gente tem provavelmente tem desenvolvimento dessa tecnologia aberta. Quando a gente chama a tecnologia aberta, teoricamente é um acesso a um sistema onde você não tem como a gente chama, fechado pelas empresas. Por exemplo,
Eu tenho uma indústria farmacêutica que produz um produto. A ideia é que aquele produto ele possa ser disponível e ele possa ser usado com outros produtos, com uma comunicação. Por exemplo, o sensor de glicose dali, daquela bomba, ele só funciona com aquela bomba. Tá, de uma marca, ele não tem de uma marca com outra. Tá. O que a gente tem hoje, isso não no Brasil, mas a federação, o FDA, né, lá nos Estados Unidos, ele tem trabalhado para que sempre as empresas possam deixar sistemas que possam ser abertos para que possam ser utilizados pelos pacientes com diabetes. Isso não é só pelo paciente com diabetes, mas também tem lutado para outros produtos em outras doenças. Mas basicamente, acho que o que tem atrás disso é porque você tem pessoas que muitas vezes têm dificuldade de acesso, né? Então nem sempre a gente tem acesso. O que eu gosto de reforçar da importância da gente ter estudo clínico, né? Então, quando você tem um sistema que foi testado, em que ele foi avaliado, ele tem atrás dele todo um programa de desenvolvimento que dá para a gente uma segurança maior de uso, né? A gente sabe que assim não dá para a gente negar, isso existe. Você tem hoje sistemas que estão sendo feitos e utilizados pelo próprio paciente com desenvolvimento, mas que agora estão recebendo, estão sendo estudados. Por exemplo, a gente tem a federação JDRF. Onde é isso? É americana, mas ela tem coisas no Brasil inteiro. Tá. E no Brasil não, no mundo inteiro. Todo. E aí, essa não é uma associação, é uma fundação. Ela recebe hoje vários projetos de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa nessas áreas. Por exemplo, você resolveu desenvolver uma bomba de insulina, mas você não tem verba para ir para estudo. Então, ele pega o seu projeto, vê se tem uma visibilidade ou existe uma chance de ter ser utilizado num projeto de pesquisa e que valha para alguém que tem... Ele é basicamente focado para diabetes tipo 1 e que tenha uma possibilidade de ser utilizado para o futuro e melhorar a qualidade de vida para quem tem diabetes, eles vão investir uma verba para desenvolver. Então, hoje a gente tem sistemas que foram desenvolvidos pelos próprios pacientes, em que hoje estudo clínico está sendo bancado pela JDRF, justamente para poder dar a chance de outras pessoas que têm uma ideia e que desenvolveram um produto e que possa melhorar a qualidade de vida. A gente tem uma fundação que está ajudando ali no desenvolvimento. A gente aqui no Brasil tem como se fosse uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Diabetes e a JDRF, justamente para a gente tentar desenvolver coisas aqui no nosso país também. Olha que legal. Essa tal de SBD aí, Sociedade Brasileira de Diabetes, tem uma turma boa lá, né? A gente trabalha junto, né? Gente isso é coisa boa. boa, por isso que a associação também trabalha junto, a gente tem vários anos de parceria aí. Né? É um grande time, a SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes. Eles têm hoje, tem há muito tempo, mas vamos falar de hoje. Temos um presidente que ajudou muito aqui a DJ. Sim, há muito tempo da atrás. Nossa história isso. Junto, né? A esposa dele, a doutora Fanny, ainda faz trabalho voluntário aqui com a gente. E dentro da SBD tem um monte de gente, como a doutora Denise, que trabalham lá e que fazem trabalhos voluntários aqui com a gente. É uma turma fina. Quando escutarem falar de SBD, pode mergulhar de cabeça, que a turma lá é ponta firme. A gente trabalha bem ali na equipe. Eu vou dar a minha opinião, tá bom? Acho que é uma coisa que eu sempre acho importante colocar para as pessoas, porque há sempre... eu já te deixo absolutamente não falar se você não se sentir à vontade, tá bom? Mas... a gente escuta algumas vezes falar assim, a indústria farmacêutica já tem a cura do diabetes, mas eles não entregam essa cura de jeito nenhum porque eles vão deixar de ganhar dinheiro. Gente, é assim, primeira coisa, com a tecnologia, com o WhatsApp,
Se nós dois aqui descobrimos a cura do diabetes, a turma que está ali atrás, eles já escutaram, já botaram no grupo do WhatsApp, já tem 250 pessoas sabendo, no mínimo. Depois, um médico, um cientista, uma pessoa dessa que estuda tanto, ganham razoavelmente bem, então já tem uma estabilidade de vida, vão perder a chance de deixar o nome dela escrito em todos os livros de medicina para o resto do que a gente pensa de tempo de humanidade. Então, gente, essa é a minha opinião, isso absolutamente não existe. A indústria farmacêutica, esses médicos maravilhosos, essa turma trabalha por nós. E ninguém esconde informação e nem tecnologia, que é essa coisa maravilhosa que a gente trouxe e que a Denise trouxe aqui pra gente. Acho que eu não preciso nem dizer, acho que a gente tem um bom exemplo agora no Covid, né? Como a possibilidade da gente trocar informação, fazer uma rede de trocas de experiência, ela é fundamental e sem dúvida isso também existe na área do diabetes. A gente trabalha junto, ninguém está... Lembrando que mais do que isso, né? Nós temos hoje a população mundial, 10% dela tem diabetes. Então, não tenha dúvida, assim, sempre tem alguém na família que você tem com diabetes e a gente quer melhorar a vida deles, né? Isso quer dizer que eu tenho muito mais irmãos por aí do que eu pensava? Com certeza, querido. Vários docinhos por aí que a gente quer trabalhar para melhorar a vida. Né? E vamos lembrar que isso tudo, essa tecnologia é maravilhosa. Mas essa evolução que vocês viram aqui depende daquela evolução que a gente não vê que eles fazem. O tanto que esses médicos estudam, o tanto que essa turma trabalha em prol do diabetes. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a todos os tecnólogos que fizeram tudo isso aqui e do fundo do meu coração a Denise e os médicos que fazem com que a gente possa usar isso aqui com qualidade. Que a gente possa aproveitar isso para a melhor forma possível e que a gente tenha mais pessoas também tendo acesso. Né? Isso aí. Muitíssimo obrigado. Um beijo de sempre. Sim. Tomei meu puxão de orelha, pode deixar, fica tranquila. Eu vou lá, prometo. E vamos aproveitar o dia de hoje, né, dia 14, para conscientizar da importância de a gente falar mais sobre diabetes. Muito obrigado. Até.